Estão te cumprimentando no YouTube, Palazzo. Ah, tá, ok. Eu já estou... Essa Eu estou no interação é celular muito do YouTube. interessante. É, legal. Eu acho que nós, 17h05, podemos iniciar. Ok. Então tá. Muito boa tarde a todos os presentes. Nós vamos iniciar, então, o nosso ciclo de debates do MPIE. Meu nome, eu sou o professor Evandro Manara Mileto, da mestrado profissional em Informática na Educação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos promovendo um ciclo de debates do nosso mestrado. Nós temos uma comissão de eventos composta pelas professores, por mim, pela professora Silvia, pela professora Karine, professora Josiane, professora Márcia e professor André. E esse ciclo, então, ele vem numa série de assuntos, né, de interesse da área, da comunidade, né, que nós estamos promovendo a partir desses últimos tempos. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Palazzo Moreira. Ele logo vai brigar comigo, porque eu chamo ele de professor. Mas ele é um professor, né? Foi meu professor, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Na época do mestrado e do doutorado. E o professor Palazzo eu considero aquela pessoa que encerra o conceito de professor, né? Por toda a história dele na educação, pelo conhecimento que ele traz, pela sua dedicação e pelo compartilhamento de tudo que ele produz. Então, nesse momento meio obscurantista que a gente vive, eu acho que é sempre bom reforçar a importância dessa palavra e da ação de professores, né, na nossa sociedade. O professor Palazzo, então, ele é professor da URGS e está conosco, né, para nossa sorte, como professor visitante no mestrado. Tem um currículo, né, que dispensa apresentações, já orientou diversas teses, mestrados na área de informática e educação. Então, sem mais delongas, professor Palazzo, ou Palazzo, eu te passo a palavra para iniciar a tua apresentação. Seja muito bem-vindo e uma ótima apresentação a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Já estamos iniciando, deixa eu só configurar aqui o meu computador. Muito obrigado por todos esses elogios, fico até chateado com uma apresentação tão bonita, mas vamos falar então sobre o EAD após a pandemia. E reparem o subtítulo, o ideal e o possível. Então, eu vou mostrar algumas coisas no nosso contexto, algumas coisas no contexto internacional, e vamos ver o que é que a gente gostaria de fazer, o que é que é possível fazer. Vamos começar com o ensino à distância. De fato, o que nós estamos fazendo agora é um ensino de emergência à distância. Mas o ensino à distância, ele é muito mais antigo do que o uso das ferramentas de tecnologia de informação e de comunicação. Esse é apenas um dos aspectos. E isso aí me levou a encaminhar a apresentação, não para entrar em detalhes de tecnologia, eu podia fazer, porque eu tenho trabalhado com praticamente todas as ferramentas e plataformas nessa área, e desde o início, né? Mas sobre os aspectos humanos de utilização e um pouco da história para a gente se localizar bem. Ao longo desses meses de distanciamento social, a gente tem discutido muito o tema. E o ensino à distância, ele é muito mais do que o uso de ferramentas de tecnologia, ele é muito mais do que o uso de tecnologia, porque esse é um dos aspectos. E o que a gente está percebendo é que muita coisa pode ser realizada com essas plataformas, mesmo que a gente não tivesse feito uma preparação anterior grande para isso aí. E depois de passar da crise, vai ser possível analisar os resultados obtidos com as alternativas que foram desenvolvidas. Mas alguma coisa deve mudar.
E agora eu vou entrar em alguns aspectos do uso do EAD. A gente que está ministrando aula e participando dessas videoconferências, e ficou evidente que a dedicação dos professores é muito intensa e vai ser importante uma mudança nos gestores da universidade e, inclusive, da legislação. A qualidade exige esforço e recursos. E isso é um problema sério, porque não se obtém bons resultados sem esforço dos professores, dos gestores e dos alunos. O ensino à distância ele requer um envolvimento didático que é diferente do ensino presencial, justamente por não existir o contato presencial. No contato presencial, eu estou olhando os alunos, eu estou percebendo a reação deles, e é muito difícil fazer isso numa telinha com 30 janelinhas com uma figura de cada pessoa. Outra coisa que vai ser muito difícil de fazer vai ser se esquecer da ideia que a gente tem de duração dos cursos e dos alunos. Nós temos hoje um modelo que é baseado em horas-aula, mas a gente não está valorizando o trabalho extra, o trabalho individual dos alunos, o trabalho autônomo dos alunos. E quando a gente recebe os alunos que vêm fazer intercâmbio conosco, a gente tem recebido bastante lá no Instituto de Informática da URGS, da Europa, a gente vê que o comportamento deles é bastante diferente. Eles são bastante mais proativos. E outra coisa que a gente tem que pensar é que o mundo será diferente. A Europa já fez uma enorme revolução com o Acordo de Bolonha, e inclusive os cursos diminuíram normalmente muito de tempo, mas foi muito orientado para o que eles chamam de long life learning. Cursos rápidos de treinamento que vão gerar as competências dos futuros profissionais. E antigamente tinha um curso na Europa de 6, 7 anos, isso tudo está reduzido basicamente a 3 anos. Mas e aí como é que fica a legislação de diploma? A pessoa só vai ganhar um diploma no final do curso ou vai ganhar certificados de capacitação no meio dos cursos? E aí eu coloco o ideal e o possível. E os recursos é uma coisa que me deixa bem preocupado. Vocês vão ver um pouquinho por que é que isso é preocupante. Aqui eu peguei uma das mais conhecidas universidades de ensino à distância, a Open University, e desenvolveu uma proposta para utilizar meios impressos, televisão e cursos intensivos. Isso aí começou há muito tempo atrás. E a produção de um curso, aquilo ali eu peguei uma tradução direta do material deles, são desenvolvidos por equipes multidisciplinares do curso, compreendendo acadêmicos, especialistas da educação e especialistas de mídia, contribuindo com conhecimento pedagógico e técnico. A gente, como professor, não tem treinamento em mídia, em preparação de material. E a maior parte dos professores, bom, eu sou da área de exatas, né? Veio de cursos que não tem absolutamente nada de educação. E a gente acaba aprendendo na vida. Outra coisa que a Open University faz é trabalhar com colegas credenciados de outras universidades. Então, não é alguma coisa fechada num grupo. Tem contribuições externas. E os cursos passam por examinadores externos. Quer dizer, pessoas fora da Open University avaliam a qualidade dos cursos. E esse modelo ajudou a construir uma reputação de universidade de inovação, rigor e qualidade. E esse tem sido um modelo que tem sido copiado por muitos. E olhem o que eu salientei agora, celebrando 50 anos em transformação de vidas. E o ideal e o possível. Eles têm acadêmicos, especialistas de educação e especialistas de mídia.
certamente isso vai ser bem mais difícil para nós conseguir montar essas equipes. E nós temos que ver como seria possível de enfrentar a dificuldade. Dois outros exemplos que eu escolhi aqui, o CNED, na França, que eu conheço bem, não é? Que foi fundado em 1939 e está representado ali para compensar a desorganização da educação devido à Segunda Guerra Mundial. Criaram um serviço de educação por correspondência, que foi criado em Paris. Eu conheço o CNED lá em Grenoble. Eles têm um prédio de, 150 metros de comprimento. E é uma linha de desenvolvimento. Os professores são recebidos, apresentam os conteúdos e a proposta didática deles. A seguir, o pessoal de educação prepara um esquema de apresentação de como aquilo devia ser feito e adaptado ao ensino à distância. Os professores retornam, verificam se está ok, e aí passa para o pessoal de desenvolvimento de mídia. A mídia pode ser eletrônica ou pode ser impressa. A mídia impressa vai para a última seção, que tem praticamente uma gráfica industrial, é tudo envelopado, e na última parte, os caminhões do correio pegam a correspondência e mandam para a casa dos alunos. Então, há um grande investimento aí. Outro exemplo, vocês depois podem entrar no site deles, é a Universidade Nacional de Educação à Distância, da Espanha, que foi fundada em 1972. Então, existe muita prática desenvolvida nessa área. E nós estamos muito atrás de toda essa experiência. Mas se vocês olharem, no Brasil já aconteceram coisas interessantes. Olhem essa propaganda aqui. Pelo tempo, isso não era chamado de propaganda, era chamado de reclame. Instituto Monitor. Faça a sua fortuna estudando rádio técnico. Desde 1939. Na época que eu estudava engenharia, eu fiz um curso desses. A gente fazia o curso e recebia em casa até os componentes eletrônicos para fazer montagens. E tudo por correspondência. Nada de eletrônico. Mais adiante, alguns cursos foram transmitidos pela televisão. Nesse modelo, existia o ensino à distância com formatos mais antigos, como textos e transmissões de rádio. E eu não sei por que agora, com todos esses problemas de transferência do Exame Nacional e tudo isso, nós não podemos usar esses canais que estão disponíveis aí também da televisão por cabo e em canais da internet. Esse texto eu peguei do Observatório da Imprensa, lembrando que em 1933, é tão antigo que eu não tinha nem nascido ainda nessa época, foi criado a Rádio Escola Municipal do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro. E permitiu o contato entre a emissora e o ouvinte. E o desenvolvimento de uma didática especial para o ensino radiofônico. E a estação distribuía folhetos e esquema das lições, que eram enviadas pelo correio. E os alunos enviavam à emissora trabalhos relacionados e por escrito, e mantinham contato por carta, telefone e até mesmo visitas. Então, vocês veem, pessoal, que ensino à distância não é necessariamente ligado em alta tecnologia. E aí, o Brasil, bem mais tarde, criou a Universidade Aberta. E esse texto é do site da Universidade Aberta do Brasil. Busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. E aí é um grande problema do Brasil, que é a dimensão geográfica, que é gigantesca. Mas a prioridade da Universidade Aberta do Brasil é oferecer a formação inicial para professores em efetivo exercício na educação básica pública. Porém, ainda sem graduação e além da formação continuada àqueles já graduados. Também pretende ofertar curso a dirigentes, gestores e outros profissionais. E outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta do ensino superior
e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior à distância. Bom, entre o querer e o fazer, nós ainda estamos bem longe disso aí. Mas nós reagimos e oferecemos. Eu fiz a proposta, entre outros da URGS, desse curso, um curso de especialização em informática instrumental para professores de educação básica. Depois que foi aprovado, o professor Valdenir de Lima e o professor Leandro Ives estão coordenando a primeira, segunda e terceira edição. E a ideia é qualificar professores do ensino básico por meio da abordagem de aspectos conceituais, metodológicos e epistemológicos dos processos de ensino e aprendizagem. A ideia desse curso não é treinar as pessoas na tecnologia, mas é permitir que os professores de educação básica consigam usar as tecnologias para melhorar a qualidade das suas aulas. E o MEC, em 2016, lançou uma resolução para definir educação à distância. Repara, nós estamos falando de 2016, ok? Lá na Europa, estamos falando de 1936 e anos naquele período. E aí caracteriza, mas essa resolução do MEC permite e caracteriza o ensino à distância, que foi um grande avanço já. E ocorre com a utilização de meios, tecnologias de informação e comunicação. Aqui já tem o viés da tecnologia. E a gente está se esquecendo um pouco aqui dos métodos mais antigos, ok? E prevê uma maior articulação e efetiva interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade, entre aspas, real. E aí entra naquele ponto lá, professores, tutores e gestores. Bom, tutores. O problema dos tutores. Os professores, eles devem ser os facilitadores da aprendizagem, se dedicando de forma personalizada a cada aluno. Cada aluno tem uma trajetória de aprendizagem específica. Mas isso aí obriga um esforço extremamente grande dos professores. Quando a gente está na aula presencial, a gente conhece os alunos, sabe onde é que eles sentam, pelas perguntas diretas a gente sabe qual é a dificuldade e tenta responder isso. À distância, isso obriga a um trabalho muito maior. Ler as mensagens, acompanhar todo o material de ensino que eles acessaram, e para isso é necessário que a gente tenha tutores para suportar essas aulas. Quantos tutores se devem ter? Não sei, tem discussões. Eu estava discutindo esses dias com o Leandro e com o Ives sobre isso, mas um tutor consegue atender bem 30 a 40 alunos, mas há discussões. O problema é que muitos sites que tratam do ensino à distância, se vocês vão ler, misturam as funções do professor e o tutor. E o pior que isso é que muitas IES sobrecarregam os professores com os dois papéis. E aí, novamente, nós temos o ideal e o possível. Há um custo associado a esses tutores. Como é que nós vamos fazer isso? Não sei, tem algumas alternativas. Os alunos de mestrado e doutorado com bolsas da CAPES CNPq podem receber como contrapartida, tem que fazer aquela atividade didática, que eventualmente podem ser usadas como tutores. Mas provavelmente só isso não chega. As limitações desse modelo é que o professor deve ser responsável pela definição das estratégias a serem adotadas, a forma de autoavaliação e avaliação formal. É aquilo que eu estava comentando com vocês lá no CNED. O professor entra no processo com essa definição. O acompanhamento individual, a resolução das dúvidas tecnológicas e as dúvidas específicas seriam responsabilidade do tutor. Bom, e aí pode entrar a inteligência artificial. Eu li há uns 15 dias que tem uma
universidade privada, que substituiu alguns professores por mecanismos de inteligência artificial, e os alunos não ficaram sabendo do assunto. Eu não pude confirmar a verdade, mas testei e aparentemente não era fake news. E o tutor deveria ser a pessoa que acompanha o andamento de cada aluno, os seus acessos aos conteúdos e a resolução dos exercícios. Aí é a possibilidade de se ter um agente inteligente. Talvez alguns que estejam acompanhando aqui tenham feito um doutorado lá com a Rosa Vicari, que trabalha muito com esses aspectos agentes inteligentes. Mas certamente nós vamos ter que investir muito nisso aí. E essa mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização dos meios. Então, a gente vai precisar ter pessoal qualificado, vai ter políticas de acesso, quer dizer, as instituições e os alunos devem ter acesso aos meios para acompanhar as atividades, deve ter um acompanhamento compatível com essa modalidade, acompanhamento da efetividade da aprendizagem, e aí também não vamos esquecer de tudo aquilo que foi visto antes, canal de comunicação por televisão, gravações de vídeos em canais do YouTube, por exemplo, e até correspondência. Ou, usando o Moodle, não é? Os alunos podem fazer provas ou textos escritos e submeter como arquivos no Moodle ou em outra plataforma. E a gente precisa envolver os estudantes, os professores, os tutores e os gestores. Porque aí nós temos atividades educativas em lugares e tempos diferentes. E temos coisas que a gente vai ter que contabilizar. Horas aula, horas de preparação, horas de acompanhamento de alunos. Como se faz tudo isso? E aí, nós estamos chegando naquela minha pergunta, que eu peguei de uma música, não é? Eu sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Então, realmente tem alguns pontos que nós vamos ter que trabalhar passada a pandemia. Os currículos precisariam ser adaptados para suportar aulas presenciais em curso em EAD. O mesmo curso vai ter que conviver com o presencial e com uma versão em EAD. Mas aí uma coisa que me revolta, eu já tenho escrito lá no meu site, tem um post sobre isso, faz sentido manter o modelo paternalista de um número infindável de horas-aula? Agora está fazendo 5 anos que eu fui aposentado compulsoriamente da URGS, e antes disso eu sempre ministrava as aulas de graduação, e eu tinha umas turmas de classificação e pesquisa de dados. E era obrigado a ministrar 4 horas de aula por semana. E eu achava que cada uma aula daquelas podia ser ministrada em 30 minutos e o resto trabalho com os alunos. Mas está previsto que era 40 horas de aula para ter um número de créditos, exatamente essa forma de pensar e de modelar. E a compatibilidade precisa definir. As duas formas de aprendizagem são equivalentes. No caso da avaliação multidimensional, será preciso encontrar indicadores equivalentes para as duas modalidades. Quais são os indicadores? Como é que se mede o ensino? O ser igual, mas as competências interpessoais são equivalentes? É claro que só o aluno tem que ir para uma aula, escolher o lugar em que vai estar, conversar, não conversar com o colega, falar com o professor, é uma competência interpessoal essencial para a vida profissional das pessoas que se perde no ensino à distância. Como é que nós vamos tratar com isso? Os MOOCs, eles surgiram principalmente nos Estados Unidos para resolver o problema das universidades americanas, que todas elas são cobradas, inclusive as públicas, né? Atualmente, os estudantes devem 1,6 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Essa bolha é muito, muito maior que a da especulação imobiliária de 2008.
Agora eu estava acompanhando discussão para a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, tem candidatos que acham que tem que simplesmente o governo cobrir essa dívida. E eu não sei como isso vai sair. Agora, esses cursos não usam tutoria. Tem milhares e milhares de alunos e só 5% terminam. Mas qual era o objetivo das universidades? É que os alunos seguissem esses cursos em tutoria e, para ganharem o certificado, fizessem um exame na universidade. Tipo uma dessas certificações que a gente da área de computação faz para trabalhar com produtos. E cobrando 80 ou 100 dólares de 10 mil estudantes que fizessem isso, elas resolviam o problema financeiro delas. Não funcionou. Se nós partirmos para isso, nós vamos ter condições de suportar uma tutoria necessária ou desenvolver esses agentes inteligentes? E o desenvolvimento de material adequado. Tem alunos que trabalham mais com modelos visuais, então precisam filmes, precisam imagens, outros trabalham mais textual. E disponibilizar um arquivo de PowerPoint ou apresentar uma palestra por videoconferência, o que nós estamos fazendo é digitalizando uma aula presencial. Novamente, o ideal e o possível. O que é que nós queremos e o que é que nós podemos fazer. E uma coisa que me deixa bem preocupado é que a legislação brasileira permite uma certa flexibilidade, mas poucos cursos aproveitam essa flexibilidade. A gente pode dar para os alunos um certo número de horas dentro de uma disciplina por trabalho autônomo individual. Isso muito pouco é utilizado. E os créditos europeus, decorrente depois daquele acordo de Bolonha, correspondem a cerca de 25 a 28 horas de trabalho efetuado, repartido entre as horas de contato presencial e horas de trabalho autônomo, no âmbito de cada unidade curricular. Eu estou olhando agora o meu ladinho de computação. Será que um aluno que fez um curso de engenharia de software, se ele trabalhar 30 horas numa empresa com acompanhamento, desenvolvendo um produto sério, fizer um relatório sobre isso, ele não pode ganhar créditos por isso? Será que nós estamos dispostos a criar um sistema como esse, permitindo que os alunos façam os créditos nos melhores cursos da universidade que eles quiserem e depois integrem isso tudo para atingir um título ou uma certificação? Precisa ter coragem e precisa mudar o modelo. Isso aí é após pandemia. Retornando ao ideal e o possível. Indo para o final agora. Ciência e humanismo. Eu espero que tenha algumas pessoas que não estão assistindo ou que vejam depois a gravação, que não sejam só da área tecnológica. Nós precisamos entender que a vida tem valores que superam o deslumbramento pela tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta essencial para o apoio ao ensino, mas nunca é o elemento central que vai revolucionar o ensino. As IES no Brasil precisam se preocupar com a formação dos alunos. Quem não tiver completamente alienado nas últimas semanas deve ter visto que a nossa sociedade precisa ter um comportamento muito mais correto. Os nossos cursos de computação não têm nenhuma disciplina em humanidades. Nós não temos o conceito de um peso maior ou de um peso menor, como tem no modelo dos Estados Unidos. E alguns da área hard acham até que se algum aluno for fazer um curso das humanas, é que ele está perdendo tempo, o que é um absurdo. Agora, do outro lado, os cursos das humanas têm muito pouco conteúdo de tecnologia. Acho que isso aí é coisa para técnico e que não vale a pena. E nós precisamos mudar um pouco essa visão. Há uma falta da percepção que a tecnologia é apenas uma ferramenta e que essa tecnologia tem que estar associada às finalidades humanas. A consequência disso tudo é que estamos vivenciando um problema sério. Um deslumbramento pela tecnologia
E eu percebo que tem uma certa tendência de um grupo em Brasília que acha que o EAD vai ser bom porque vai poder reduzir os custos. Eu já mostrei que não vai reduzir os custos. E a quase total falta de reconhecimento pelos estudos que levam em conta os aspectos humanos da tecnologia. A gente está fazendo um esforço muito grande nessa área no doutorado em informática da educação da URGS, que é uma joint venture entre a computação, a educação e a psicologia. Conseguiu um nível 7 na avaliação da CAPES, mas são poucos os cursos que têm esse perfil no Brasil. Perguntas e dúvidas. O EAD realmente é revolucionário ou nós atualizamos os telecursos? É apenas um modismo ou veio para ficar? Quais seriam os impactos positivos e negativos entrar na onda de uma EAD generalizada? Será que nós não conseguiríamos banalizar e despreocupar da qualidade? É uma evolução de aplicações de ensino remoto emergencial, motivado pela crise econômica e pela pandemia? Bom, nós somos de universidades federais. A crise econômica nos afeta, mas nós continuamos funcionando. As universidades privadas, confessionais, estão passando por uma crise muito mais séria e estão investindo muito em ensino à distância. As escolas privadas estão investindo bastante. Nós já vimos na palestra da semana passada como estão se preocupando com a qualidade. Eu tenho alguma experiência de acompanhar também na família que estão se preocupando com a qualidade, mas é um esforço muito sério. E o que eu digo é que nunca devemos entrar numa onda. Aí precisa saber aonde queremos chegar. A qualidade inicia no ensino fundamental. E eu pergunto, nós estamos agindo nesse nível? Ou nós estamos tentando abrir universidade para todos se as pessoas não tiveram um ensino fundamental num nível compatível com a qualidade do ensino superior? O ideal e o possível. Então, nós temos que ter uma opção por qualidade de formação. Como assegurar essa qualidade no ensino à distância? É o que nós vamos ter que responder depois da pandemia. E aí uma perguntinha para vocês. Quantos de vocês conseguiram concluir um desses ótimos cursos de língua estrangeira em CD ou na web? Eu já tentei e eu estou acostumado muito a estudar sozinho e realmente não consegui. Não pela dificuldade, mas pela necessidade de alocar tempo para usar. Então, há uma necessidade de acompanhamento. O MOOC tem dado certo no exterior no número de inscritos, mas não no número de concluintes. No Brasil seria diferente? Eu acho que seria pior. E qual deve ser o papel das instituições de ensino superior? E das instituições de ensino fundamental e médio? E a indústria? E agora, para chegar no final, eu vou colocar algumas informações internacionais, eu não traduzi para não perder o espírito, mas eu vou comentar em português. Isso aqui é publicado na Nature, em 1º de junho. As universidades nunca serão as mesmas depois da crise. A notícia apareceu no dia 6 de março, numa sexta-feira. Todas as aulas da Universidade de Washington, Seattle, serão transferidas online na próxima segunda-feira. Incrível, não é? Nós estamos há 3 meses, na maior parte das federais, ainda sem tomar uma decisão. Alguma coisa tem que acontecer. O ideal e o possível. E eu dou um exemplo. A nossa co-irmã aqui, a PUC de Porto Alegre, eles decidiram por uma plataforma, informaram aos professores que tinham 2 dias para começar a utilizar a plataforma. É claro que todo mundo teve problemas no início, os que não estavam acostumados, mas é aquele negócio. No pain, no gain.
Sem sacrifício não há lucro. Agora o outro lado, no multirank. Isso aqui eu peguei hoje. Foi publicado de 9 de junho. 60% das universidades disseram que tinham previsão para ensino à distância no seu planejamento estratégico antes da pandemia. Mas somente poucas conseguiram estar preparadas para uma mudança rápida. E eles mostram aqui que muitas universidades não conseguiram fazer essa transição suavemente. E isso é realmente um problema. Nós estamos nessa situação. E aqui, para finalizar, na Nature, entrem depois no link esse da Nature, e eles estão publicando periodicamente temas, posts sobre o assunto. As universidades nunca serão a mesma. O Sputnik Moment of Budget Breaker. Isso aí é uma discussão que tem. Quando os russos lançaram o Sputnik, não é? Os americanos resolveram que não podiam ficar para trás e fizeram uma injeção bilionária, trilionária no espacial, e com isso aí tiveram um pulo gigantesco de tecnologia e chegaram na Lua. Mas nós não temos esse projeto Sputnik de momento. Como é que nós vamos viver com o financiamento minúsculo de pesquisa que nós temos? E entrem lá e leiam esse material. Então, pessoal, eu espero ter discutido um pouco o que é que nos espera para depois da pandemia. Vocês viram que eu não entrei em profundas discussões tecnológicas, não é esse o ponto, mas essa crise, o que que aconteceu? Ela deu ênfase a vários problemas que caracterizam uma situação já existente no ensino superior do Brasil e no ensino fundamental também. E as crises têm uma grande vantagem, que é potencializar situações que eram mantidas escondidas, que a gente não tinha coragem de enfrentar. E agora nós temos que aproveitar esse tempo de afastamento para pensarmos nas adaptações necessárias. O EAD após a pandemia, como será? Cabe a nós verificar como isso será possível. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para discutir com vocês. Muito obrigado, Palazzo. De fato, tu tocaste em questões bem nevrálgicas, eu diria, bem pontuais, bem específicas, bem pertinentes, né? Como não poderia ser diferente. E eu acho que foi uma excelente explanação, faz a gente refletir bastante. E, enfim, eu acho que a gente tem que, de fato, se debruçar sobre esse momento agora, para aproveitar e fazer talvez aquilo que nós deveríamos ter feito antes, né? Para poder fazer uso, né, do conhecimento que a própria universidade deveria explorar e propor, né, para a gente, numa situação como essa, ter uma possibilidade menor. Então, primeiramente, eu agradeço, né? Só para nós temos aqui que informar. Eu tô com as mensagens aqui. Tá. Eu sou um cara ultra tecnológico. Bem tecnológico. Foi por isso que eu fiz um baita esforço para não falar de tecnologia. Que se eu fosse começar, tu me conhece, né? Se eu fosse começar a falar de bytes e bits, nós não teríamos mais ninguém assistindo a palestra agora. Eu vou procurar responder rapidamente as mensagens que tem aqui, tá ok? Tá bom. Alguns comentários positivos sobre as humanidades, eu vou responder todos juntos. É esse ponto. A gente formar um indivíduo, uma erudição que permita pensar. A gente não tem que formar só técnico. A gente tem que formar pessoa que tenha conhecimento além da competência de executar coisas, conseguir pensar sozinho e não ficar seguindo o que os outros postam no Facebook. Aliás, eu estou afastado da minha lista do Facebook porque eu exijo um mínimo de inteligência para perder tempo lendo. E deixa eu continuar aqui.
se essa me vier. E eu publiquei há algum tempo a minha frustração com a nova geração, que eu esperava que a geração digital chegasse na universidade, quando eu ainda estava com muitas aulas de graduação, com uma nova inserção digital. Aí eu fiquei decepcionado. Isso foi na época aquela dos mundos paralelos e tal. E eles estão enxergando a computação com nem um forno de micro-ondas. Eu vou lá e aperto o botãozinho para descongelar a carne, aperto o botãozinho para fazer pipoca e não tem o mínimo interesse no que tem lá dentro. Então, de fato, eu concordo, eles não têm a competência digital que a gente esperava. Tem uma pergunta anotada aqui, Palazzo, depois. À vontade. Tá. Uma pergunta do professor Marcelo, né, que talvez tenha ficado mais para cima no histórico aí. E talvez tenha outras também, se eu passar aqui, vocês me avisem. Sim, mas assim, por que teve de haver por que foi necessária uma crise, né, a pandemia, no caso, para que os eu estava com essa aqui, eu ia corressem... chegando nessa. Por então, que os acadêmicos tiveram que correr atrás do EAD com a crise? Bom, eu tenho, em um dos meus textos, eu tenho uma frase que quase me mataram. As universidades e os cemitérios não gostam de mudanças, porque os que estão ali não gostam de se mover. Eu acho que isso aí explica. Mesmo nos revolucionários na universidade, eles são extremamente conservadores. Então, ninguém está com vontade de discutir aquelas coisas que acredita. Quer dizer, a gente está vendo agora no Facebook, no Twitter, tudo isso aí, as pessoas não discutem, colocam aquela ideia lá e acabou, e acreditam naquilo e não tem debate. Então, a mesma coisa com o ensino. A crise obrigou a gente a pensar. Outra, já que é difícil o aluno conseguir atenção, eu não estou dizendo o nome das pessoas, estou respondendo no total, tá? Já que é difícil o aluno conseguir a atenção individual do professor quando está presencial, no EAD fica mais difícil. Se tiver os tutores, não. Porque os tutores têm a obrigação de ir lá no chat ou nas mensagens dos alunos e responder. E aquelas coisas mais complexas que os tutores não puderem resolver, tem que passar para os professores. E aí vem o ideal e o possível. A gente consegue ter esses tutores? Agora uma perguntinha chata. Se eu acredito que a comunicação síncrona teria melhores resultados em relação à aprendizagem, não, não e não. Nós estamos fazendo ensino emergencial à distância. É o que a gente pode fazer, não é? Na guerra, a gente usa o armamento que a gente tem. Se eu não tenho um obuseiro, só tenho uma metralhadora, eu vou usar a metralhadora. Mas é óbvio que não vai ser a melhor solução. Aí nós temos que aprender o que fazer. E a viabilidade também, né? A comunicação síncrona exige bastante. Essa aqui eu não entendi direito. Sobre a escola pública em particular, sobre dar atenção aos alunos. O problema da atenção ao aluno é um negócio complicado, entende? Na pública, tu tem que dar atenção ao aluno porque tu acredita no aluno e porque tu quer fazer a formação do aluno. Na privada, tu tem que dar atenção do aluno porque se o aluno pular fora, o teu curso acabou, entende? Então, num é obrigado e o outro devia ser por fé. Agora, depende das minhas condições que as pessoas estão trabalhando. É claro que nós aqui no IF ou na URGS, nós estamos com condições salariais, comparado com os professores do fundamental, do médio público, completamente diferentes. Mas é só ver a qualidade dos alunos que estão saindo do médio dos IF comparado com os outros. Estão saindo uma qualidade muitíssimo melhor. Então, o problema esse é muito complicado.
professor Rodrigo tem uma pergunta também, ele está na sala. O Rodrigo Ok. pode, enquanto isso, vai te logando aí. Tens a pergunta aí? Não tem, eu acho que Vai entrar, tá ok. vai entrar. Enquanto isso, ele vai. Professor, tudo bom? Sim, tudo bom. Tu falou em algum momento da tua fala, né, sobre desenvolvimento de competências não só técnicas, mas também comportamentais e tal, né? E uma das coisas que me chama a atenção, assim, todos os recursos que a gente tem em EAD, são basicamente recursos que, na sua maioria, promove o trabalho mais individual, assim, e eu queria perguntar como é que tu imagina o desenvolvimento desse tipo de competência, que não são competências técnicas, são competências sociais por meio de EAD. Isso tem alguma... Olha, não, eu acho que o problema não é bem por aí, sabe por quê? Porque as tecnologias que a gente está usando permitem trabalho em grupo. Se tu pegar a turma de adolescente, e não sei se tu já viu o pessoal com os jogos deles, eles têm alguns jogos tipo aqueles jogos de tabuleiro, de guerra ou de competição, ou coisa assim, que eles se dividem em grupos e ficam discutindo entre si, usando o chat do celular, como vão se comportar para vencer a outra equipe no jogo esse, entende? Então, eu acho que o problema não são as ferramentas, o problema são os professores e as universidades que não se prepararam para usar as ferramentas de cooperação usando o digital. Não sei se você está muito de acordo, mas isso é a minha percepção. Um problema de formação, né? Outra pergunta aqui, com metodologias ativas. Sim, a gente precisa mudar a forma. É que, de repente, a gente pegou uma crise e começou a usar aquilo que a gente tinha. Então, pegamos o Moodle, pegamos esses mecanismos que nem hoje. Isso aqui foi um mimetismo de uma aula à distância. Se eu desse essa palestra numa conferência da SBC ou alguma coisa, ia ser exatamente igual. Só que, em vez de estar aparecendo na tela, estava projetando lá numa tela. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Inclusive, durante uma apresentação, tem ferramentas que as pessoas podem dizer positivo, negativo, pedir para as pessoas responderem questionário e somar os pontos. Mas, mesmo eu conhecendo isso, eu não preparei alguma coisa desse tipo. Então, a gente precisa de um treinamento, e o problema não é da tecnologia, o problema é que nós não estamos usando tudo que nós temos disponíveis. Não sei se é isso que tu queria saber. Acho que sim, acho que sim. Inclusive, Okay. tem uma tese de uma menina que fez lá na URSS, no PGE, e ela falava exatamente isso. Ela fez um estudo no Marista, e uma das conclusões da tese dela lá é que o pessoal, por exemplo, do Marista, eles reproduziam o que já tinha na sala de aula, mas a tecnologia não mudou a metodologia pedagógica, né? Então, sim, simplesmente é difícil. automatizou. Mas tu repara que não é só conhecimento, tu entende? Mesmo eu tendo conhecimento dessas ferramentas todas, eu não usei nessa apresentação. Também não usei por um outro motivo, porque nós eu fiz uma apresentação da SBC, está disponível lá no Sinted, o filme. O Walter, mas era uma coisa para ser bem mais longa. O Walter fez um treinamento inicial do pessoal como uma ferramenta para fazer perguntas. As pessoas faziam perguntas e os colegas iam votando a favor daquelas perguntas. Aí as perguntas ficaram ranqueadas para no final ser respondido. Mas isso obriga a fazer um treinamento prévio do pessoal. E todas essas ferramentas exigem esse treinamento. Então é todo um problema de cultura. Desculpa, tem uma outra pergunta aqui que eu quero responder aqui no YouTube, que já está chegando no final do horário. Quase sempre foi usado o EAD para baratear cursos e ter interesse financeiro.
Pode ser que isso vai mudar na pandemia. Vai continuar tudo igual como era. Esses dias eu estava indo para uma conferência da SBC, aí peguei o celular para tirar fotografia de um ônibus que está passando na frente do nosso ônibus, mas não deu tempo. A propaganda era o seguinte: faça o seu curso de Direito por R$ 99,90 por mês. Bom, um curso de Direito por R$ 99,99 por mês é a mesma coisa que acontece com o EAD de R$ 1,50. E tem gente que faz. E aí o que acontece? A maior parte desses cursos são credenciados pelo MEC e dão um diploma que é válido legalmente. O que vai depender? Só vai mudar quando o mercado que contrata as pessoas começar a se preocupar não com um diploma carimbado no papel, mas com a competência que a pessoa tem. Vejam, aí vocês viram o resultado disso aí, o exame da OAB, não é? 85, 90% de reprovação. Como é que uma pessoa que faz um curso de Direito durante 5 anos não consegue passar no exame da OAB? Por quê? Porque foi exatamente isso. Mas aí a qualidade era presencial e continuava de péssima qualidade. Então, a qualidade é independente de se é AD ou não. Agora, o mercado é que tem que passar a selecionar melhor as pessoas. E o serviço público tem de parar de dar promoção porque o cara fez um curso de especialização. E eu vou contar até uma coisa aqui. Há muito tempo atrás, quando eu fiz agora já prescreveu, então dá para falar. Quando eu fiz o projeto do curso, aquele que eu mostrei para vocês, de informática para professores da UAB, a gente fez uma reunião com uma pessoa do 2º ou 3º nível da Secretaria de Educação do Estado, do governo antigo. Nós já estamos no 3º curso, cada curso leva 1 ano e meio, 2 anos, quer dizer, já faz muito tempo. E aí, nós queríamos fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, e essa pessoa que era do 2º ou 3º nível, acho que era do 2º nível, disse que não iam fazer, porque aí ia ter muito mais professores de curso de especialização e ia muito aumentar a despesa, porque aquilo dava uma progressão automática. Assim, é impossível continuar trabalhando. Se o serviço público continuar sendo promoção por certificação de diplomação e não por qualificação e produção das pessoas, não vai funcionar. E alguns privados caça-níqueis, não é o caso das confessionais, não é o caso das comunitárias, vão continuar tendo curso de baixa qualidade, com EAD ou sem EAD. Acho que era a última. É isso aí. É isso aí. Bom, acho que era isso. Eu agradeço muito para vocês. E se vocês quiserem ver as transparências todas, então eu publiquei os PDF lá no meu site, tá ok? Tá ótimo. Professor Palazzo, muito obrigado. Acho que foi bastante proveitoso. É um registro importante que fica para a nossa sociedade, né? Porque vai ficar disponível no site. Eu agradeço, então, a disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço. A oportunidade de compartilhar aí com a tua experiência conosco, tá? E sempre espero que inspire os colegas que estão na condição de decisão. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Adeus a todos. Tchau.